Bom dia. A introdução à mensagem de hoje já aconteceu no início do culto. Então, a música que nós cantamos e que as nossas crianças bem conhecem, Pedro, Tiago, o irmão Humberto trocou a ordem no início, agora eu também já estava com a ordem trocada e ainda ia fazer uma ordem diferente. Essa música tão conhecida e cantámos juntos é a introdução à nossa mensagem esta manhã. E eu quero começar com uma pergunta, que é esta. Eu confesso que já tinha este tema e esta pergunta como esboço na minha Bíblia há muito tempo, talvez há mais de um ano. Já estivemos em Lucas 5, o texto para onde vamos, e eu referi isso. E a pergunta que eu escrevi na minha Bíblia é esta, numa lógica de aplicar já o texto a nós mesmos. Orámos com o irmão Humberto que queremos, já ouvir a palavra, aplicá-la às nossas vidas. Dizemos várias vezes aquilo que Tiago escreveu. Queremos ser praticantes e não somente ouvintes. E hoje, como qualquer domingo, nós queremos aplicar aquilo que ouvimos, mas hoje vamos falar também diretamente sobre aplicar aquilo que ouvimos. E a pergunta nesse sentido é esta: onde é que tu vais a seguir ao culto? Era esta a pergunta que eu tinha escrito há tantos meses atrás. Onde é que tu vais a seguir ao culto? E pode alguém perguntar: ó senhor, mas o que é que tens a ver com isso? Não é? O que é que tens a ver com isso? O que é que a igreja tem a ver com isso? Não, o nosso tema, num certo sentido, não tem nada a ver, noutro sentido até tem alguma coisa a ver, mas o nosso assunto não é sobre onde é que nós vamos no domingo, ou onde é que nós vamos a seguir ao culto. Não é propriamente essa a ideia, mas numa outra perspectiva, onde é que tu vais a seguir ao culto e aquilo que advém daí. Como é que tu vais? Como é que tu vais? Com quem é que tu vais? Com quem é que tu vais? Como é que tu vais? Com quem é que tu vais? É mais nessa lógica, na sequência, na consequência, no impacto que o culto tem no resto do dia e no resto da semana. Não tanto onde tu vais, mas como é que tu vais e se tu levas o culto, se levas a palavra, vamos falar de palavra, da palavra de Jesus, se tu levas o culto contigo durante o dia, durante a semana, se levas o culto para a tua vida, para o dia-a-dia. Então o nosso objetivo é esse, é falar sobre o impacto do culto, particularmente da palavra de Deus, da pregação, no dia-a-dia, na tua vida, na semana, nas rotinas, nos relacionamentos, no trabalho, o que seja. É isso. E então eu convidava-vos a abrir as Bíblias, as vossas Bíblias, em Lucas, no capítulo 5. Lucas, no capítulo 5. Nós vamos ler os primeiros 11 versículos. Este é um texto que aparece não tão completo também em Mateus e também em Marcos, logo no início de cada um desses evangelhos, quando Jesus agrega os seus primeiros discípulos, que são justamente estes personagens tão conhecidos, Pedro, João, Tiago, também André. São textos paralelos, mas que não vão ao pormenor e ao detalhe que Lucas vai. Lucas vai com mais detalhe. E nós estivemos no capítulo 5, ainda antes de lermos o texto, os primeiros 11 versículos. Se vocês olharem, nós estivemos há pouquíssimo tempo, algumas semanas atrás, no versículo 17 até ao 26. Naquele texto que fala sobre a cura do paralítico. Recordam-se? Mesmo as crianças recordam-se de eu ter dito que Jesus também está aqui. Jesus estava lá e falámos sobre a importância de ir ao culto. Nesse dia, a tónica era essa, a importância de ir ao culto. E a importância de levar a vida para o culto. Porque aqueles amigos levaram um paralítico para ir à casa onde Jesus estava, ao culto. À casa onde Jesus estava. E não olharam a meios, destaparam o telhado e colocaram na impossibilidade de entrar pela multidão. Destaparam o telhado e fizeram entrar o seu amigo na presença de Jesus. Porque era importante ir ao culto. Ir ao culto, estar no culto e sair do culto. E dissemos que é importante ir à casa onde Jesus está e levar o quê? Levar a vida para o culto. Hoje, e na altura eu mencionei isso, hoje através deste texto, que está no mesmo capítulo, nós não queremos falar tanto da importância de ir à casa onde Jesus está e de ir ao culto, mas da importância de levar o culto para a vida e para casa. Até porque Jesus está aqui de forma
específica, particular e abençoadora, onde o seu povo se reúne. Quando 2 ou 3 se reúnem para o louvar, para o adorar, para o cultuar, Ele vem com uma presença abençoadora específica. Também é verdade que Ele está connosco todos os dias e em qualquer lugar. Então, vamos falar hoje sobre a ideia de sair do culto e continuar um bocadinho a mensagem da outra vez. Sair do culto. E, na altura dissemos que sair do culto deve ser com glória a Deus. Por causa do que acontece connosco, mas também por causa do que acontece com os outros. Por causa do impacto que isso tem nos outros. Queremos referir hoje, mesmo antes da leitura, que glorificar a Deus ao sair deste culto é levar o culto para o dia-a-dia. Glorificar a Deus ao sair daqui é levar a palavra para aplicar, como já orámos, no dia-a-dia. O que é que isso tem a ver com este texto? Já lá vamos. E vamos, primeiro de tudo e mais importante do que tudo, ler a palavra de Deus. Diz assim então o versículo 1. Lucas 5. Creio que todos têm aberto, mesmo as crianças. Lucas 5. Diz assim. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto da praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lancei as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos outros companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Até aqui. A música que cantámos resume um bocadinho o contexto, o que aconteceu. Até nos mostra o que aconteceu antes deste episódio em que Jesus está a ensinar. Mostra-nos que durante a noite eles trabalharam, como Pedro também diz no texto, no diálogo com Jesus, e nada pescaram. Depois, Jesus está cercado de uma tão grande multidão. Este é o contexto naquela altura. Depois o texto que vimos da outra vez, Jesus está numa casa e realmente a multidão é tanta que nem dá para entrar. A multidão nesta altura está próxima de Jesus. São tantos que não se podem contar, são tantos que não dá para chegar perto. E então Jesus, a solução que encontra é, diante da multidão toda, vê os barquinhos ali e entra num dos barcos, pede, o barco é de Simão Pedro, mais conhecido por Pedro, e pede para afastar um pouquinho o barco. E do barco, isto está no versículo 3, do barco Jesus ensina, do barco Jesus prega. Nós podíamos, há uma grande multidão à frente, nós podíamos imaginar, não é? Há uma grande multidão ali, há pescadores a lavar as redes, Jesus então entra no barco, afasta-se um pouquinho e ensina do barco. O púlpito naquele dia era o barco. Nós podemos imaginar, até porque vivemos já não às portas de um grande mar ou de um grande lago que tem dimensões consideráveis, mas vivemos perto da água. Então nós podemos imaginar maré cheia ali na ribeira da aldeia. Imaginem uma multidão tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que quem está a falar, o pregador quase que cai, quase que é afastado para as águas. E podemos imaginar alguém sair, colocar-se num barco e falar ali para a multidão. Este exemplo pode ser um bocadinho tosco, apela à nossa mente a algo que nós conseguimos visualizar, que faz parte do nosso dia-a-dia, que faz parte do nosso cotidiano.
E eu creio que nos ajuda a colocar-nos no lugar, a colocar-nos no texto, não é? Os nossos irmãos que ensila, se calhar até vão estar perto deste lago grande nestes dias, se calhar já tiveram ou ainda vão estar, não sabemos. E aí realmente há aqui outros irmãos que já lá estiveram. Mas dá para imaginar a história a acontecer no local. Aqui, nós conhecemos também a Ribeira da Aldeia, esperamos no dia 4 ir lá todos novamente. Podemos imaginar este contexto. Podemos imaginar. E eu sei, nós estamos a dizer que o grande mote, o grande objetivo é pensarmos em como levar o culto para casa. Eu quero fazer desde já uma nota. Eu sei que o que aconteceu ali não era um culto. Não era um culto. O que está ali a acontecer não é um culto. Jesus está a ensinar a multidão e está a ensinar a palavra de Deus. Mas não era um culto. Eu sei disso. Quero fazer esses parênteses. Quero ser correto com o nosso texto. Mas, noutro sentido, tem muitas semelhanças com o culto. Está ali Jesus a pregar a palavra de Deus. Está ali Jesus no centro. A palavra no centro. Assim como acontece em qualquer culto. Ou como deve acontecer em qualquer culto. E eu quero partir deste pressuposto. Sim, aquilo não era um culto. Mas é muito parecido com um culto. E o propósito é o mesmo. É a palavra no centro. Deus a falar ao seu povo. Ali de forma particular. Porque além da palavra de Deus. Está ali a palavra encarnada. A explicar a palavra aos homens. Então, partindo daqui, eu quero que possamos aplicar para nós. Esta é a nossa ênfase. Esta é a nossa ênfase. Levar o culto para a nossa vida. Levar a pregação, levar a palavra para a nossa vida. E assim como ali a palavra estava no centro, Jesus estava no centro, nós queremos, domingo após domingo, que a palavra esteja no centro. Daí a nossa ênfase na pregação. Nós reunimos-nos para adorar a Deus, para cantar a Deus, para falar com Deus, para recordar a obra maravilhosa de Jesus naquela cruz. E à volta de tudo isso, nós reunimos também particularmente para estar com Jesus e ouvir a palavra de Deus. E isso fazemos através da exposição bíblica, através da pregação da palavra de Deus. Então nós queremos e buscamos colocar Jesus no centro, não só em toda a estrutura de culto, através do que cantamos, do que oramos, do que recordamos, mas particularmente através da pregação da palavra. Isso é importante. E ao pregar, queremos sempre trazer as verdades, trazer os princípios, as verdades, os ensinamentos para o nosso dia-a-dia. E é por isso, esse é o objetivo, trazer para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia, ter impacto real na vida das pessoas que somos nós, que vivem já num tempo distante, que vivem num contexto diferente. Por isso é tão importante, e devemos buscar isso quando ouvimos a palavra, e particularmente quem a prega, quando a transmite, é importante demais aplicar, ilustrar, trazer para uma linguagem, para uma forma que seja compreensível a quem vive num contexto diferente e tanto tempo depois. As mesmas verdades, mas aplicadas e explicadas e ilustradas de uma forma que se possam fazer presentes. Com o objetivo de quê? De aplicar. Com o objetivo de cumprir. Com o objetivo de levar para a vida e obedecer. Com o objetivo de transformar. Com o objetivo de ser transformador. De levar a agir. De levar à obediência. Em suma, com o objetivo de levar o culto para casa. A pregação deve ter este objetivo. Deve ser prática de tal forma que seja possível levá-la para casa. Seja possível levar o culto para casa. E olhando para o nosso texto, Pedro começa por não querer levar o culto para casa. Pedro começa por encontrar desculpas para não levar a pregação para casa. No fim de todo aquele momento em que Jesus ensina a palavra aos homens, Jesus dirige-se diretamente a Pedro. No versículo 4, faz-te ao mar alto e lancei as redes para pescar. Acabou o tempo de pregação, agora é tempo de ir pescar. Eu sei que estou a ir um bocadinho além, mas acabou o tempo de culto, acabou o tempo de pregação, agora é tempo de ir pescar, de ir para a semana, de ir para o dia-a-dia. E Pedro começa por encontrar desculpas para não levar
em conta as palavras de Jesus e começa por encontrar desculpas para não levar o culto, a mensagem para o dia, e começa por levar desculpas para não aplicar a palavra à sua vida. Nós lemos no versículo 5, logo no início. Respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Esta é a primeira parte. Trabalhámos a noite toda. E as desculpas, nós vemos pela desculpa de Pedro, as desculpas são sempre muitas. Pedro diz: olha, é como quem diz de outra forma: eu é que sei, eu é que sou pescador, que eu saiba, tu és carpinteiro. Eu é que sou pescador, olha, eu trabalhei a noite toda. Eu trabalhei a noite toda e não pesquei nada. Eu já fiz isto muitas vezes. Outra desculpa. Eu já fiz isto muitas vezes. Eu é que sei como é que funciona. O método é este, não é outro. Ou se quisermos já começar a aplicar às nossas vidas, ainda mais desculpas podem surgir. Ok, parece interessante, pode fazer algum sentido, mas a minha vida é diferente. Pode resultar contigo, pode resultar com as personagens do texto, pode resultar com muitas pessoas, mas a minha vida é diferente. Nós podemos apelar a várias desculpas para não levar a palavra para casa e aplicá-la, para não levar o culto para o dia-a-dia, para não levar a mensagem às últimas consequências. Podemos apelar à nossa suposta experiência. Trabalhei toda a noite, eu já faço isto muitas noites, já tenho muitos turnos a fazer isto. Como é que agora vou fazer diferente? Ou então exatamente o contrário, que é desvalorizar: a minha vida é diferente. A minha vida, eu sou uma pessoa diferente. As desculpas são muitas. Podíamos continuar. Mas a verdade é que Pedro acaba por levar a palavra para a vida. Acaba por levar o culto para o dia-a-dia. Acaba por cumprir o que Jesus pediu, o que Jesus ordenou. O versículo 5 continua e diz: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele continua e diz: olha, eu trabalhei a noite toda e não deu nada. Mas como és tu que estás a dizer? Como és tu, mestre? Já que és tu que falas sobre a tua palavra, em obediência ao que tu dizes, em resposta à tua palavra, eu vou lançar a rede. E é como se Pedro estivesse a dizer: é por seres tu. Ou é a tua responsabilidade. Pode ser interpretado dos dois lados. É por seres tu, Jesus. Ou então é a tua responsabilidade, é sobre a tua palavra. Pode ser de duas perspectivas. Olha, é por seres tu a dizer, eu vou fazer. E é um bom motivo. Se vamos fazer, mesmo que seja sem total convicção, se vamos fazer porque é Jesus a dizer, é um bom motivo. Ou então pode ser de outra forma. Pode ser mais numa lógica de desafio ou de comprovar que não vai resultar. Olha, vou fazer isto debaixo da tua palavra, mas vou fazer porque dizes, mas não vai dar em nada. E o que é facto é que Pedro, de uma forma ou de outra, ou por estar impelido por ser Jesus a falar, ou por querer comprovar que aquilo que Jesus disse não vai resultar, de uma forma ou de outra, Pedro acaba por obedecer. E o importante é isso. O importante é isso. Claro que podíamos estar aqui a falar noutra mensagem sobre a atitude com que obedecemos. E a atitude com que obedecemos é importante. Mas neste primeiro ponto, e para o desfecho deste episódio, e para o desfecho da maior parte dos episódios que nos impressionam nas Escrituras, o ponto-chave, o ponto inicial que dá origem a tudo, é a obediência. Ou faz ou não faz. Seja para testar, seja para agradar a Jesus, seja por crédito por ser apenas Jesus a falar, seja até para testar, sem esse passo de obediência, nada feito. Não quero menosprezar a atitude com que as coisas devem ser feitas, mas não é o nosso ponto aqui hoje. E realmente o motivo que nos deve levar a agir deve ser esse mesmo. É Jesus a dizer. É a sua palavra. Não é um homem comum, como eu, estou aqui a falar agora. Não é uma tradição, já se faz assim há muito tempo. É Jesus que está a dizer. Então, de uma forma ou de outra, por um motivo ou por outro, vale a pena obedecer e levar a palavra para o dia-a-dia, levar o culto para a semana, levar o culto para a vida, porque é Jesus que está a falar. É a palavra dele. É aquele que é totalmente sábio, sabe melhor do que nós. É aquele que realmente ama-nos mais do que nós mesmos. É aquele que cuida de nós, cuida de todos por nós, até aqueles que nos passam despercebidos e que nós não notamos. Então, se há algum motivo que nos faz, ou que nos deve fazer levar o culto para a vida, levar aquilo que ouvimos aqui para casa,
não é ser interessante ou não ser interessante, ser o pregador A ou ser o pregador B, ser algo que eu já conhecia e que fui relembrado, ou ser algo novo e que eu até fiquei impactado. Não é nada disso. Isso pode ajudar, mas não é nada disso. É o facto de ser Jesus. A palavra de Jesus. A palavra de Deus. Aquele que é sábio, que ama e que cuida. Pedro acaba por louvar. Eu quero me inclinar mais, que Pedro vai ali quase como se fosse um teste. Eu vou fazer isto, esta tua palavra, mas isto tem tudo para não dar certo. Mas o que é facto é que Pedro leva. Não saiu do culto, fechou a porta, pronto, próximo domingo eu venho. Não, pronto, já que dizes eu vou fazer. Ele quando fechou a porta do culto, da igreja, foi para o barco e disse, pronto, não vai resultar, mas eu vou testar. Não é uma forma má de começar a semana, se mesmo um bocadinho sem total comprometimento e sem total convicção nós sairmos daqui a dizer o que eu vi este domingo, não sei se vai resultar, mas vou fazer. O ideal é ser com mais entusiasmo e com uma atitude maior, mas nem sempre temos esse fogo logo todo desde o início. Mas será um bom começo fechar a porta e dizer, se calhar nem vai resultar, mas vou fazer. Vou fazer o que Jesus disse. E nós avançamos para o terceiro ponto. Já falámos das desculpas para não levar o culto para a vida. Já dissemos que Pedro acaba mesmo por levar o culto para a vida, meio que sem total convicção, mas leva. E agora nós vamos falar do resultado, porque o resultado fala-nos das bênçãos que são recebidas por levar o culto para a vida. Há realmente um benefício? Há realmente bênção? Quando levamos este momento e aquilo que aprendemos, aquela palavra de conforto que recebemos, a levamos para a semana para nos alimentar. Aquela repreensão que nos leva a desviar o caminho de algo que estamos a fazer mal e levamos ao ponto de corrigir a rota. Seja o que for, seja para ânimo, seja para correção, seja para instrução, seja o que for. Há bênção quando nós levamos isso para a vida. Há bênção quando nós levamos o culto mais além e fazemos com que aquilo que é dito aqui tenha um eco na semana. Tenha uma repetição nos dias, na segunda, na terça, na quarta. Com Pedro teve. A obediência dele, mesmo que é contra gosto e com dúvida, teve. O que é que diz o versículo 8 e 9? Antes, o que é que diz o versículo 6 e 7? Já estava a saltar. Diz-nos que era tanto peixe, não é? Conseguimos! É o que diz a música. Não sei se eles gritaram isso no barco, acho que não. Eles gritaram foi por ajuda ao barco do lado. Do lado, porque era tanto peixe naquele barco que não dava para se conter num só barco. Tanto que o texto no versículo 6 e 7, o que é que acaba por dizer? Que era tanto peixe que encheu os dois barcos. Era tanto peixe que encheu os dois barcos. Eu não resisto, até porque não estava no meu esboço, mas eu não resisto a fazer desde esta aplicação. Quando nós levamos o culto para o dia-a-dia, quando levamos a pregação para o barco da nossa vida, do nosso dia-a-dia, da nossa segunda-feira, da nossa terça-feira, não só o nosso barco vai ser cheio de peixe, como vamos abençoar outros, glorificar a Deus e abençoar outros, transbordando bênção e glória de Deus para a vida de outros. Ficar os dois barcos cheios. Coisa que não teria acontecido. Nem um peixinho só. Ficavam as redes ao sol a secar depois de limpas. E mais nada. O que é que aconteceu? Conseguimos! 2 barcos cheios. Bem a pique. O que é que quer dizer? O barco bem a pique. Ele tinha tudo até para correr mal. Se não fosse lá outro barco ajudar, ainda iam todos ao fundo. Só os peixes é que se podiam safar. Mas não. E o que é que Pedro... Qual é a reação de Pedro? A reação de Pedro é reveladora, versículo 8 e 9. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. Esta reação de Pedro mostra que quando ele foi para o barco, ele ia mesmo naquela... Isto não vai resultar. E como realmente resultou de uma forma que ele não estava à espera, contrariando tudo o que ele esperava, todo o preconceito com que ele encarou a situação e a palavra de Jesus. Eu sou um pescador experiente, o meu pai já era pescador, o meu avô já era pescador, o meu bisavô já era pescador, eu já sei quando numa noite não dá, de manhã escuso de ir a lavar as redes e esperar para o próximo dia. Podemos falar aqui com um pescador qualquer, se calhar íamos dizer isto.
Ele foi com este preconceito. E achei de dúvidas. Mas quando realmente o episódio termina desta forma e acontece o que acontece, Pedro não tem outra reação senão reconhecer que aquilo é um milagre. Ele nunca tinha pescado assim, nem nunca tinha visto pescar assim. Aliás, eu não conheço nenhum livro que fale sobre episódios de pesca naquele lago. Mas este ficou registado de toda a história. Para crentes e descrentes. Está contado o episódio de que, depois de um sermão, o Senhor sabe pescar e era tanto peixe, ficou registado na história. Sobre as pescarias do avô de Pedro, não reza a lenda. Não há nada escrito. Pedro sabia muito sobre pesca. Mas estava ali aquele que criou os peixes, o mar, o vento e tudo. E até Pedro. E nós podíamos focar a nossa atenção toda no resultado, no peixe. Podíamos focar toda... E não é coisa pequena, porque como eu estava a dizer há pouco, Pedro era pescador experiente e sabia que aquilo era um milagre, tanto que se prostra aos pés de Jesus. Nós podíamos focar toda a nossa atenção no resultado. Não é coisa pouca. Eles não tinham pescar, aquilo era o negócio deles, dependiam daquilo para viver. Não é uma coisa pequena. E a nível do resultado, o que aconteceu ali é um milagre, não é uma coisa pequena. É o mesmo, vou dar um exemplo bem tosco, hoje nem sequer tenho aqui, Pedro tinha lá os colegas de profissão, hoje não tenho aqui os meus colegas consultores imobiliários, estou abandonado, costuma ser muitos, hoje não há aqui ninguém da KW. Mas é o mesmo que ser hoje o episódio e Jesus dizer-me a mim e aos meus colegas aqui da igreja que são consultores imobiliários. Agora é assim, as próximas visitas, em vez de começares a mostrar o interior da casa, mostras primeiro a parte exterior. Sim, uma coisa, mas olha, em vez de fazer de uma maneira, fazes de outra, porque aqui foi, olha, em vez de lançares para um lado, lanças para o outro. Foi por Jesus dizer, é Jesus que está ali, aquele que pode multiplicar, como lemos com o Ricardo. Aquele que pode transformar, que pode dar. Como ouvimos o Ricardo referir. É Jesus. Porque, olha, de uma maneira fazes de outra. Porque eu estou a dizer. É mesmo que Jesus dizer, olha, agora começam as visitas desta maneira. E de repente, no mesmo dia, 2 vendas, ou no dia a seguir mais 3 vendas, acabar a semana com 10 vendas, assim. Como se vender casas fosse vender pão. Ao nível do resultado, isto não é uma coisa pequena. Mas a nossa atenção não deve ficar no peixe. Porque a grande bênção de Pedro ter levado o culto para casa, a pregação para casa, as palavras de Jesus para casa, para a vida, para o barco, para a pesca, a grande bênção não foi o peixe. Foi o peixe, mas foi mais do que o peixe. Foi aquilo que veio a seguir ao peixe. Foi o facto dele conhecer Jesus de uma forma que não conhecia. Foi ele ter mais do que as palavras de sabedoria que certamente impactaram Pedro, quando Jesus estava a falar, mais do que isso que ele ouviu no culto, mais do que isso que ele, naquela pregação, achou que vem de um mestre que não é como os outros mestres, mais do que isso ele, na vida, através da presença abençoadora de Jesus, no dia a dia, na rotina de um pescador, o que ele encontra é a certeza de que está ali Jesus, o Filho de Deus, que está ali um homem que não é pecador como ele é. O que Pedro encontra, a grande bênção, mais do que todo aquele peixe, a grande bênção que Pedro encontra é conhecer Jesus. É uma revelação maior de quem Jesus é. É uma intimidade e uma comunhão que dali para a frente só crescerá. Só crescerá. E podemos ir aplicando, que depois repetimos. Porque se é verdade, e nós temos falado muito na série da igreja e numa outra mensagem temos dito isso, nada substitui um culto dominical, nada substitui o culto domingo, não há nada, é algo sagrado. O povo de Deus hoje, em Nova Iorque, em Sydney, na Nigéria, na Nova Zelândia, em qualquer canto no Brasil, em qualquer canto deste planeta, hoje o povo de Deus se reúne para adorar o Senhor. Nada substitui um culto dominical. Nada. Mas, através deste texto, e é certo que Jesus está aqui de uma forma específica, Jesus está aqui para abençoar-nos, para nos falar. Creio que é isso que Ele está a fazer, através da Sua palavra. Mas, através deste texto, com a Bíblia aberta, nós queremos dizer que se levarmos o culto para casa, se levarmos a pregação para a vida, nós vamos ver Jesus face a face de uma forma que muitas vezes nem num contexto de culto nós vemos. Nós vamos ter uma noção, um senso da presença de Deus, da presença de Jesus, tão clara e tão notória como muitas vezes durante muitos anos não encontramos no culto. Pedro teve ali uma manifestação
uma clareza, uma revelação acerca de quem Jesus é, que não tinha recebido quando Jesus estava formalmente a ensinar. Então com este texto eu quero desafiar-nos a isto mesmo, a levar a pregação e o culto para casa, porque há intimidade maior para nós durante a semana, se levarmos aquilo que recebemos no domingo. Não será estranho se Jesus, individualmente, se Deus, fazendo isto, te der uma compreensão maior de quem Ele é. Uma descoberta daquele pormenor, do seu consolo, do seu amparo, da sua correção, da sua sabedoria, da sua omnipotência, da sua justiça, que tu não tinhas compreendido ao ouvir tantas mensagens e pregações sobre aquele tema. Mas que depois, no dia, numa circunstância, por levar Jesus para casa, por levares o culto e a mensagem para casa, tu descobres, é-te revelado por Deus, por Jesus. Quero concluir e reforçar aqui alguns pontos. Por que continuar sem levar Jesus para casa? Por que continuar sem levar o culto para casa? Por que é que vamos continuar sem levar a palavra para casa? Porque isto na lógica do primeiro ponto. Porque é que vamos continuar a dar desculpas a nós mesmos? Não estou a falar aos outros, estou a falar para nós mesmos. Porquê? Que vantagem é que isso tem? Claro que é muito bom virmos aqui, recebermos e se impactar de alguma forma a nossa mente, o nosso coração. Mas porquê é que não podemos levar e não devemos levar isso mais além? Porquê é que não vamos fazer isso? Porquê? Imagina o quanto estás a tirar a ti mesmo. Por não levares o culto para casa. Por não levares a palavra ao ponto de a aplicares, não seres somente ouvinte, mas praticante. Porquê? Nós podemos falar de vários aspectos da vida. Podemos falar do trabalho. Até porque como Pedro era pescador e aquela era a profissão dele, é o tema que sai aqui mais direto. Podemos falar de trabalho. Se calhar há algo que tu ouviste aqui durante o último ano, os últimos 2 anos, semana passada, há 15 dias, não interessa quando, que tinha uma aplicação direta ao teu trabalho, à forma como tu encaras o trabalho, à forma como ele acontece, sei lá, cada um é que sabe do seu trabalho, do seu dia-a-dia, das suas rotinas, cada um pode considerar a si mesmo. Mas o que é que tu ouviste da palavra de Deus? Não estou a falar de palpites dos homens, estou a falar que através da pregação da palavra, através da explicação da palavra, da aplicação da mesma, tu percebeste que, olha, isto no meu trabalho, isto impactava o meu dia. Isto impactava a minha rotina. Isto impactava a forma como eu trabalho. Porque se não levares a palavra para casa, e às vezes as coisas são bem óbvias. Jesus, neste episódio, não pede nada esquisito a Pedro. Bem, é insólito. Olha, lançaste para um lado, agora lanças para o outro. Não deixa de ser curioso. Mas não é nada complicado, porque Pedro vai ter que ficar a fazer uma grande reflexão, a imaginar como é que vai conseguir aplicar aquilo. Não, Jesus disse. Não estou a falar de coisas muito complicadas de descobrir. Às vezes as coisas são bem práticas. É entre discernir a esquerda e a direita. Pode ser uma coisa tão simples como esta. Vou dar um exemplo. Por exemplo, meu. Não sei se agora tenho que perguntar à Diana se é verdade ou não, porque eu às vezes nem sei bem. Imaginemos que eu estou a trabalhar muito. Nem consigo dar atenção lá em casa. Não sei se é verdade, se não isto tem altos e baixos. Mas imaginemos que eu ando assim há 1 ano. Se calhar no último ano, eu já, através de tudo aquilo que temos falado aqui, pela palavra, já me foi esclarecido o suficiente que eu devo equilibrar a minha vida ao nível de trabalho e de casa. É uma coisa que não é difícil de compreender, é uma coisa que eu tenho que escolher fazer ou não fazer. É lançar ou não lançar, ir ou não ir. Podemos dizer como Pedro, mas vai ficar tudo na mesma, se calhar. Mas se não formos fazer, aí é que vai ficar tudo na mesma. O que é facto é que se continuarmos, vai ser como Pedro. Repete-se ano após ano, olha, trabalhei a noite toda e nada. Trabalhei a noite toda e não pesquei. Trabalhei a noite toda e não pesquei. E podíamos estar a pescar. Podíamos estar a ter um dia diferente. Podíamos estar a ter uma vida abundante como Jesus prometeu. Só que se não formos ao mar, se não formos ao mar debaixo da sua voz, debaixo da sua palavra, levando a palavra para casa, levando a palavra para a vida, levando o culto para a semana, porquê é que nós vamos continuar sem levar a pregação para casa, sem a aplicar? Podíamos falar dos relacionamentos, aqui foge um bocadinho do texto,
mas é legítimo na mesma. Podíamos falar de relacionamentos. Certamente aquilo que já ouvimos tem impacto na forma como nos relacionamos em casa. Tivemos uma série inteira sobre a família. Mas a forma como nos relacionamos com os amigos, com quem quer que seja. O que é que Deus te está a dizer pela palavra nos cultos e que tens que levar para casa? Para aplicar, para ter peixe com fartura. Ao ponto de encher o teu barco e ainda sobrar para o barco do vizinho. De impactar, abençoar a vida dos outros. Avançando. Sobre a obediência, sobre aquele passo de Pedro que obedeceu, mesmo ali, cheio de certezas de que não ia correr bem. Obediência. Em primeiro lugar, eu queria falar às crianças, às nossas crianças, sobre a obediência. Eu sei que eles têm falado sobre isto, certamente em casa com os pais, não é? Os pais dizem, não faças. Dizem, faz. Não faças, faz. Também sei que na escola dominical também têm falado sobre isso, sobre a obediência, várias vezes. Mas eu quero daqui também falar diretamente com as nossas crianças. Porque, e quero fazer esta aplicação direta. Pedro falou mesmo com Jesus. Pedro, o Davi olhou para mim... É isso mesmo, Davi. Agora é com vocês. Pedro falou mesmo com Jesus cara a cara. Mas, por exemplo, hoje Jesus está a falar connosco, mas nós não estamos a ouvir a voz de Jesus. Estão a ouvir a voz de um homem. Mas pela leitura da palavra podemos considerar se é mesmo Deus a falar ou não. E ao analisar a palavra de Deus e ouvir uma pregação da palavra, podemos considerar que, se não a totalidade, esperamos que seja, o que está a ser dito é a palavra de Deus, é Jesus a falar. Então, assim como hoje na igreja, crianças, ainda é para vocês, assim como hoje na igreja, para falar com os amigos de Jesus, com o povo de Deus, Deus usa homens para falar com vocês, crianças. A maior parte das vezes, Jesus fala com vocês através dos vossos pais. Pode ser também com os avós, os tios, os professores na escola, verdade. Mas a maior parte das vezes é Jesus a falar muitas vezes quando a mãe diz não é para fazer mais. Ou quando o pai diz já avisei. Pode ser Jesus a falar. E vocês também têm que encher os vossos barquinhos de peixe. E para encher os barquinhos de peixe é preciso obedecer. Obedecer. Deixando as crianças, não posso dar muito nas orelhas, senão eles depois no fim não brincam comigo. E voltando para nós, porque às vezes cantamos estas músicas das crianças e pensamos que é tudo uma brincadeira. Mas para as crianças não é uma brincadeira, porque é a realidade delas. E para nós também não deve ser uma brincadeira. Porque nós devemos crer plenamente que eles encheram 2 barcos de peixe. Quando era completamente surreal que fosse pescar um único peixe. Porque o pescador mais experiente lá do sítio não tinha pescado nada. Nós cantamos 3 palavrinhas só. Deus é amor. E às vezes cantamos, pensamos que é uma brincadeira para as crianças. Para as crianças não é uma brincadeira, porque a realidade delas elas levam a sério. E nós também devemos levar a sério, porque muitas vezes vivemos desanimados. Vivemos tristes como se ninguém gostasse de nós. Porque nos esquecemos de um corinho de crianças. Se nos lembrássemos e cantássemos o corinho das crianças, nós sentíamos que Deus nos ama. Então a obediência não é só para as crianças. Eu dei este exemplo porque eu quero realmente falar mesmo com as crianças e quero que elas percebam que os pais a falar, na esmagadora maioria das vezes, não sempre, mas na esmagadora maioria das vezes, é Deus a falar com vocês. É Deus a falar com vocês. Mas também quero que nós, adultos, nos lembremos que domingo após domingo, Deus está a dizer, obedece. Faz. Obedece e o obedecer não precisa de ser algo que tu não estás a cumprir, que estás a portar-te mal. Também pode ser. Mas pode ser obedece. Olha, confia no meu amor. Confia nas minhas promessas. Não vivas ansioso. Confia em mim, eu amo-te. Eu cuido de ti. Obedece. Confia nessa promessa. Leva esta palavra para a semana. A verdade é que a obediência leva à bênção. A bênção floresce na obediência. Para crianças, jovens, adultos, avançados em idade, a verdade é esta. A bênção floresce na obediência. É no caminho da vontade de Deus que cresce o fruto. É no caminho da vontade de Deus que os peixes se juntam para depois ser só puxar a rede. Essa é que é a realidade. Obediência. Obediência. Que ponto é que levas cada domingo para aplicar em casa?
É um bom desafio. Agora vou ficar com este em mente. Cada domingo, e não só domingo, mas cada domingo quero levar um ponto para eu fazer como Pedro. Lançar a rede nesse ponto. Logo na segunda, na terça e na quarta. Pode ser uma palavra, pode ser uma mensagem sobre outro tema qualquer, mas há sempre um ponto que eu posso dizer, olha, é este ponto que eu vou levar, eu quero confiar mais em Deus. Eu quero cumprir isto, eu quero lançar a rede neste tema que o pregador falou, sobre confiar nas promessas de Deus, confiar que Ele é fiel, eu quero levar este ponto e cumpri-lo. Vou durante a semana, a minha meditação até vai ser aí. Eu vou ler os salmos que têm as promessas de Deus, eu vou ler os textos que falam das promessas de Deus, eu não quero duvidar, eu quero ter fé, eu quero viver debaixo da certeza de que Deus me ama e cuida de mim. Eu quero aplicar esse ponto. Cada domingo terá um ponto diferente. Cada domingo terá um ponto diferente. Que ponto levas cada domingo? É um bom desafio. E por último, há intimidade maior à tua espera. Há intimidade com Jesus maior à tua espera se levares o culto para casa. Se não for só algo aqui religioso durante 1h30, mas se for levado para casa, se tiver eco no dia a dia, se for ampliado durante a semana, há intimidade maior à tua espera. Há um conhecimento maior e aumentado de quem Jesus é, qual o seu poder, como Ele te ama, como Ele quer cuidar de ti. Há um senso maior de comunhão, de proximidade que Ele quer desenvolver e que Ele quer criar contigo, que Ele quer crescer num relacionamento de intimidade. Ele quer que tu experimentes isso. Já imaginaram que experiência maravilhosa que Pedro teve? Que experiência tremenda que Pedro teve. Mas se ele não levasse a palavra de Jesus até às últimas consequências e não obedecesse e não levasse aquela palavra para a vida, para o mar, ele não tinha tido esta experiência. Bastava ele dizer, olha não, para a semana venho aqui ouvir outra vez este mestre, que parece-me que é interessante. Parece-me que ele é interessante, até dizem que é carpinteiro, mas fala muito bem, fala melhor do que os doutores lá, os seus doutores. Eu venho ouvi-lo para a semana outra vez. Pedro podia ter feito esta... Pedro era um empresário do peixe, negócio de família ali, prosperar, cheio de experiência, é verdade. Não era um pobre qualquer, era um simples pescador, já era um negócio de quem ele vivia. Podia dizer, não, agora, estou cansado, trabalhei a noite toda. Que experiência lhe estava a ser roubada por ele próprio. A si mesmo. Mas ele obedeceu. Há experiências maravilhosas de comunhão com Jesus. De conhecimento do seu poder. Do seu amor por nós. Que Ele tem para partilhar connosco se nós levarmos o culto e a palavra para casa. Ele quer dar-te experiências não exatamente iguais. Não somos todos pescadores. As coisas não vão acontecer da mesma maneira. Às vezes o barco está cheio e a gente pode até pensar que ele está vazio. A vida tem muitas fases, tem altos e baixos. Não quero pintar aqui um cenário idílico e sempre cor-de-rosa, mas a verdade é que Ele quer-te dar experiências como esta, que são muito diferentes. De todos nós, em diferentes estágios da vida, serão sempre muito diferentes. Mas Ele quer uma vida abundante para ti. Ele prometeu isso. Uma vida e uma vida com abundância. Nada menos. Eu não estou a falar de prosperidade e de correr tudo sempre bem. Mas estou a falar de uma prosperidade espiritual, de estar com Jesus. Que inclui ter muito peixe e muita coisa para comer, e inclui ter alegria e gratidão quando há menos. É essa vida abundante, um barco cheio, uma casa cheia, uma família cheia. É essa vida abundante, cheia de experiências diferentes, mas que nos aproximam de Jesus, que nós podemos ter se levarmos o culto para casa. É este o desafio através deste texto. Era este o grande mote que me fez colocar aquela pergunta. Onde é que vais a seguir ao culto? Como é que nós vamos? Onde é que vamos? Se esquecemos tudo, onde é que vamos? Se levamos o culto que nós possamos levar. Quero voltar às crianças. O que é que diz a música? Emmanuel mandou lançar do outro lado. Emmanuel é o nome de Jesus. O seu nome será Emmanuel, que quer dizer o quê? Deus connosco. Faz toda a diferença ter Jesus ou não ter Jesus. É aqui que eu quero terminar. Porque Jesus é Deus connosco. Faz toda a diferença ter Jesus no barco
ou não ter Jesus no barco. Ter Jesus a dizer como é que se lança a rede e para onde é que se lança e quando é que se lança, ou não ter Jesus. Faz toda a diferença. Emmanuel, aquele que mandou lançar do outro lado, Ele é Deus connosco. Ele veio para revelar o Pai. Ele veio para nos reconciliar com o Pai. Ele veio, como nós já recordávamos, para nos salvar, para nos fazer seu povo, para nos fazer povo de Deus. Ele é Deus connosco verdadeiramente. É Ele a única forma de nós termos esta vida abundante e um barco cheio. Portanto, faz toda a diferença ter Deus connosco ou não. Para ter Deus connosco, nós precisamos de Jesus. Emmanuel. E eu quero terminar com esta pergunta. Tu tens Jesus? É destinada a todos, a crianças e adultos. Tu tens Jesus? Ter Jesus muda tudo. É ter Deus connosco. Que todos o tenham. Amém.